Muitas pessoas, hoje em dia, elas sofrem por palavras que falaram sem pensar. E existe uma história verdadeira, uma história, um fato que realmente aconteceu e que mostra o poder que há em nossas palavras. Havia uma mulher, e essa mulher ela tinha o seu marido, e ele era caminhoneiro. Eles se casaram muito jovens, havia assim muito amor entre os dois, e eles acabaram tendo 3 filhos dessa união. No início tudo era muito bom, no início tudo era muito bonito, como acontece na maioria dos casamentos, mas com o tempo começou a haver discussões, começou a haver brigas entre o casal, e o marido dela, que já era, desde solteiro, ele já era acostumado a beber, ele passou a beber mais. Ele, como era caminhoneiro, então ele, antes de ir para casa, ele sempre estacionava o caminhão dele perto de um bar, e lá ele entrava, ficava com os amigos, e lá ele começou a beber mais, começou a aprender a beber mais. E quando chegava em casa, havia discussões. Quando chegava em casa, havia problemas entre o casal. E como essas discussões eram diárias, cada vez mais o marido dessa mulher, ele costumava a ficar mais tempo no bar. E quando, passado um tempo, a mulher começou a discutir com ele quando ele chegava em casa à noite do bar, e também quando de manhã ele ia trabalhar, ele pegava o caminhão para ir trabalhar. E essa mulher começou então a todos os dias de manhã, quando ele saía, começou a amaldiçoar o marido. E todos os vizinhos ouviam o que essa mulher falava. Ela sempre falava, quando ele saía de casa, gritando para todo mundo ouvir, ela falava assim: tomara que você morra estraçalhado nesse seu maldito caminhão. Era uma coisa muito forte que ela falava. E isso acabou virando até uma rotina. Os vizinhos já estavam acostumados. A semana inteira ela falava isso quando ele saía de manhã. E certa vez, uma amiga dela chegou até ela e até disse para ela que ela não deveria falar aquilo para o marido dela, que aquilo que ela falava era perigoso, aquilo lá podia acontecer. Mas essa mulher, ela não tinha o controle da sua língua. Ela não somente amaldiçoava o marido, como amaldiçoava as crianças, amaldiçoava até os vizinhos, e assim o tempo foi passando. E todos os dias pela manhã, quando o marido saía de casa, ele já saía nervoso, revoltado, entristecido, porque já havia tido briga à noite, e pela manhã tinha mais brigas, e a mulher sempre falava a mesma coisa: tomara que ele morresse estraçalhado no caminhão. Certa manhã ela falou isso da mesma maneira, e ele foi trabalhar. E à noite, quando a mulher estava em casa, ele costumava chegar mais ou menos umas 9 horas da noite, mas já era 10:30 da noite e ele não tinha chegado. E a mulher ficou então preocupada. Até que quando foi 11:30 da noite, chegou um policial na casa dela, se identificando, perguntando se ela era a esposa do fulano, que era no caso realmente o marido dela. E ele então deu a notícia que logo naquela noite, ele na autoestrada houve um acidente
e o marido dela acabou morrendo. E ele disse: olha, o marido da senhora morreu, ele morreu estraçalhado, foi algo muito trágico. O marido dela havia batido o caminhão e havia sido estraçalhado no meio das ferragens. E o policial contou para ela que ele só morreu quando ele foi tirado das ferragens. Ele ficou o tempo todo vivo, embora o corpo dele estivesse estraçalhado, estivesse lá moído no meio das ferragens do caminhão. Ele ficou todo o tempo consciente e ele falava que queria ver a esposa dele. Quando eles conseguiram tirar os ferros e tirar o corpo dele do caminhão, ele morreu. Quando aquela senhora, ela ouviu aquela notícia, ela ficou totalmente desesperada. Ela saiu de casa gritando, berrando. Os vizinhos saíram para a porta e ela chamava pelo nome do marido dela, que se chamava Arlindo, e ela gritava: Arlindo, Arlindo, o que eu fiz com você? Eu quero você de volta. Mas agora já era tarde demais. O marido dela havia falecido. Minha amiga e meu amigo, essa história foi um fato verídico que aconteceu. E a morte desse homem foi realmente provocada pela maldição, pelas pragas que a esposa dele jogava nele. Do jeito que ela falou, que ela queria que ele morresse estraçalhado no caminhão, assim aconteceu. Eu tenho a Bíblia aberta aqui no livro de Tiago, no capítulo 3, no versículo 6, e aqui está escrito o seguinte: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Temos que tomar o maior cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Da nossa boca só deve sair palavras boas, palavras de fé, palavras de bênçãos. Se você está sofrendo, nada tem dado certo em sua vida, visite a Igreja Neopentecostal Santuário da Fé.